A paz do Senhor, meus irmãos. Você assustou agora, eu? Glória a Deus. Vamos dar início à nossa aula deste domingo. Hoje é a lição 11. Nós vamos falar sobre a realidade bíblica do inferno. Pastor, de manhã cedo já falou sobre inferno. Tem que falar, ué. Se existe o céu, existe o inferno também, né? Não seria fácil, todo mundo vai para o céu. Não, não é assim. Não é assim, nem todos irão para o céu. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão nossos pecados nesta manhã e colocamos em Tuas mãos esta aula, Senhor. Que Senhor possa abrir a nossa mente, nossa compreensão, estejamos, Pai, com nossos ouvidos atentos a cada versículo, a cada palavra que for falada nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda a fúria do diabo e profetizamos uma aula abençoada aqui na Casa de Missões, lá atrás, com os novos convertidos, e que o Senhor possa, Deus, nesta manhã, visitar a Tua igreja de uma forma especial, em nome de Jesus. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a realidade bíblica do inferno. E logo nessa introdução, quero dizer para vocês que existem pessoas, até mesmo com cargos eclesiásticos bem altos, e que afirmam que isso não existe. Ah, que isso? É verdade, irmão. Como também existem pessoas que têm cargos eclesiásticos e afirmam que demônios, espíritos malignos também, isso é conversa fiada. Não existe isso, é coisa da tua cabeça. Uma certa feita estava no seminário, tendo aula com um professor tradicional, e aí tinha um irmãozinho na minha sala, na minha turma, né, na verdade, em que ele contou uma história para esse pastor. Eu estou tentando lembrar o nome do irmão, Jefferson, eu acho que era, Douglas, lembrei, Douglas. Aí o Douglas chegou para o professor e disse assim: professor, eu estou tendo algumas coisas lá em casa, eu deito para dormir, eu ouço algumas coisas em cima do telhado, pessoas correndo em cima do telhado, e não sei o quê, a porta batendo, eu sozinho dentro de casa. O professor vira para ele e diz assim: meu filho, isso é coisa da tua cabeça. Faz o seguinte, quando for assim, tu vira para o outro lado e dorme. Você não fica com esse negócio da cabeça não, que isso daí é psicológico. Douglas, ora porque isso é demônio, expulsa da tua casa. Isso é Satanás que está te perturbando, rapaz. Você está dentro de um curso teológico, está aprendendo a palavra. Você vai ser, de repente, um pastor, um mestre. Ora, expulsa esse demônio. Aí ele ficou me olhando. Eu falei: é isso mesmo, expulsa, que isso é demônio, varão. Estou falando para você. Mas a opinião que foi passada para ele, desse pastor, professor e líder de uma igreja tradicional, que era uma coisa normal. Então uma pessoa, às vezes, transmite uma informação porque ela acredita daquele jeito, então ela afirma, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que isso são coisas que tem que ser combatidas realmente, jejum e oração. Você tem que expulsar mesmo. E se eu acredito que o céu existe, também tenho que acreditar que existe o outro lado, até porque nós temos respaldo bíblico para afirmar essas coisas. Nós não estamos falando da nossa cabeça. Ah, eu estou falando que existe porque eu acredito. Não, não é a Bíblia que diz que existe, e você tem que acreditar no que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala que existe, então eu preciso acreditar que existe. Nunca posso deixar de acreditar. Porque tem coisas que na Bíblia que as pessoas deixam de lado e não acreditam. Por exemplo, mas Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe. Não, eu não acredito nisso. Não, você tem que acreditar.
tem aquela história, se te dissesse que ele tinha engolido grande peixe, tu não acreditar no grande peixe. Então você tem que acreditar no que a Bíblia fala, é informação, é bênção para nossas vidas. E o próprio Jesus, ele deixou isso registrado. Ele conta essa história. Próprios evangelhos contam toda essa história e dá muitas informações a respeito disso que nós vamos estudar hoje. E aí eu quero que você abra logo aí no texto na bíblico em classe, está lá em Mateus 25, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então, ó, à sua esquerda, hein? Abandona isso, pelo amor de Deus. Só um trocadilho aí, você entender aí. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é algo que não foi preparado para o homem, não foi preparado para a raça humana. Está aqui, bem claro, preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou melhor para o ser humano. Deus preparou melhor para nós. Foi o céu. Foi a morada com o Senhor eternamente. Quem escolhe para lá são as atitudes dos homens. Os homens que escolhem. Deus não, para ele quer levar todo mundo para o céu. Mas, no decorrer e no decurso das vidas dos homens, eles escolhem os caminhos errados e aí vão receber a sua recompensa. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Então você vê que existem aqui algumas condições, alguns que temos que fazer para a gente alcançar a essa vida eterna. Se você for ver o contexto desse texto, é aqueles que fazem a vontade de Jesus, é aqueles que fazem a obra acontecer. É aqueles que não tiram mão do arado, continuam fazendo, perseverando, fazendo a obra. E aqueles que não fazem, infelizmente, não terá direito a essa vida eterna. Aí um comentário aqui é o seguinte: esse é um discurso muito duro, é um discurso forte, mas uma realidade. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, algo interessante. Ele diz assim: por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então o juízo começa primeiro na casa, cada um de nós. E aí, a reflexão desta manhã é o seguinte: o que eu tenho feito para Deus? Será que eu tenho cumprido com aquilo que Ele manda eu fazer, visitar os enfermos? Aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão precisando de uma oração, aqueles que precisam ser assistidos pela igreja, aqueles que precisam ter um abraço, ganhar um abraço seu, um abraço meu, aquele que precisa ouvir um pouco do Evangelho. Isso tudo é para a gente refletir, irmão, porque o texto é realmente um texto vai trazer cada um de nós a refletirmos sobre a nossa vida, como nós estamos vivendo o Evangelho nesses últimos dias.
Ao passo que vai chegar um dia que muitos vão querer fazer a obra, mas não vão mais poder fazer a obra. Continuando aqui. Então, é um alerta para nós que somos servos de Jesus Cristo. Temos que obedecer a palavra, fazer a obra do Senhor com excelência e com amor. Fugir da aparência do mal e mantermos em santidade para não ouvirmos naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E eu não quero ouvir isso não, meu irmão. Alguém aqui quer ouvir isso? Eu acho que ninguém, não vou nem perguntar, porque de repente você vai estar com sono aí, você vai responder, amém! Aí vou estar te lançando para lá, você vai falar que eu te amaldiçoei, mas ninguém quer ouvir isso. Eu acho que todo mundo aqui quer ouvir o seguinte: vem, bendito de meu Pai. Não é verdade? Eu quero ouvir isso. Os que estão do outro lado são chamados de malditos. São destinados ao fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus usa essa linguagem, usa essa palavra para nos alertar a respeito daquilo que irá acontecer. E aqui também nos dá a direção de que devemos fazer a obra, devemos colocar a mão no arado e fazer o melhor para Jesus. Não é Jesus que nos impede de entrar no reino, mas sim a nossa prática, as nossas escolhas. São as escolhas dos homens. Vou te dar um exemplo. Logo quando eu me converti, eu queria colocar Jesus na cabeça de todo mundo, meu irmão. Olha, e uma certa vez eu estava na Taquara lá com o André e uma irmã. Tu lembra disso, André? A mulher veio falar comigo, eu falei, não sei o que, então a senhora vai para o inferno. Falei assim para a mulher. Falei assim para a mulher. Senhora, então vai para o inferno se a senhora não quer aceitar. Mas eu era novo convertido, irmão, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu acho que eu tinha 3 ou 4 meses de convertido. Aquele negócio de... Né? Hoje não, hoje é mais comedido, mais tranquilo, mais tete a tete. E aí, eu me lembro que tinha um mecânico lá na rua, e aí o meu carro deu um problema. O meu Chevelle deu problema. Aí eu chamei ele para ele dar uma olhada, eu falei, rapaz, dá uma olhada aí, porque para ir daqui lá para a igreja com criança é complicado, não sei o quê. Não, vou lá, vou tá. Aí ele foi lá em casa no domingo, ele está lá consertando o carro, e eu estou pregando para ele o tempo todo. Estou pregando para ele. Aí eu falei para ele assim, ô Zé, você não está afim de ir lá na igreja não, quarta-feira comigo? Ele, pô, eu não gosto de igreja não, rapaz. Eu falei, não, mas vamos lá. Só ouvi uma palavra, eu também não gostava não. Você sabe como é que eu era biriteiro, cachaceiro, pudim de cachaça. Eu fui lá e gostei, vamos lá. Aí ele, tá bom. Que dia? Eu falei, na quarta-feira. Na quarta-feira vamos lá. Rapaz, eu servia lá no Leme, mas eu saí igual um foguete do Leme. Falei, vou levar essa alma lá para a igreja. Vou levar esse cara para a igreja. Eu vim correndo, cheguei, encontrei com ele. Peguei o carro, subi até a rua dele. Vamos embora, vamos lá. Ele veio. O pastor pregou. Não sei se foi o pastor Carlos Alberto que pregou nessa quarta, não sei. Não vou lembrar agora. Aí pregou e tal, não sei, fez o apelo, ele estava do meu lado. Eu, vai lá, Zé, aceita Jesus, irmão. Pai de Deus tem melhor para você. E comecei a falar com ele. Aí ele, não, deixa para outro dia. Hoje eu não estou afim, não. Hoje eu não quero, não. Falei, então tá bom, Zé. Vamos embora. Acabou o culto, fui embora. Você não quer mesmo, não, Zé? Não, não quero, vamos embora. Peguei, deixei ele em casa. Passado uma semana, eu procuro o Zé, cadê o Zé, irmão? Aí eu subi até na rua dele lá, perguntei, gente, tudo bem? Estou procurando o Zé, o mecânico, não sei o quê. O Zé, mecânico? Ih, já era. Falei, o que houve que já era? Apagaram o Zé. Falei, meu Deus. Mas aquilo me deu uma tristeza tão grande. Aquilo me deu uma tristeza tão grande no meu coração. Eu fiquei mais ou menos uma semana triste com aquilo. Porque eu trouxe ele na igreja, apresentei a Jesus para ele, falei do amor de Deus para ele, de uma forma, claro, bem superficial, porque era um novo convertido, mas pelo menos eu disse que Jesus amava ele. E isso é muito importante, você fala para uma pessoa, às vezes a pessoa só quer ouvir isso. Jesus te ama. Ela só quer ouvir isso.
E ela começa a chorar. Trouxe ele para a igreja, falei de Jesus para ele, e ele não quis. Ele não se rendeu a Jesus. Aí, meu irmão, complicado. Não teve... Ele teve a oportunidade de que naquele grande dia, quando, como fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, estaremos ao encontro com o Senhor nos ares. Ele poderia estar inserido nesse contexto. Infelizmente ele não está. Porque ele era um homem que bebia muito, usava muitas drogas. E eu consegui trazer ele na igreja, mas ele não aceitou Jesus naquele dia. Depois de uma semana, ceifaram a vida dele. Eu fiquei muito triste. Mas por que eu quis falar sobre isso? Porque eu fiz a minha parte. Eu trouxe o Zé na igreja. Você, quando convida uma pessoa a vir à igreja, você está dando a oportunidade daquela pessoa se converter, abandonar a vida que leva de pecado e o curso da vida dela mudar em trajetória ao céu. Porque a vida que ela estava levando não ia levá-la ao céu, ia levá-la ao inferno. Mas se você traz a pessoa, ela tem a oportunidade de se converter, de andar nos caminhos com o Senhor, você fez a sua parte, ela que não fez a dela. Aí depois eu fui entender as coisas, estudando a palavra, lendo, eu fui entender que eu tinha feito a minha parte e ele não fez a dele, então eu fiquei mais em paz. Mas imagina se eu estou do lado daquela pessoa, sei que ele é daquele jeito, conheço como é que é, e não convidasse a vir à igreja. E aí depois ele viesse a perder a vida. A Bíblia fala o quê? Lá em Ezequiel, se eu não estou enganado, capítulo 18. Se você prega para uma pessoa, e aquela pessoa não vier a se converter, o sangue daquela pessoa não vai ser requerido da tua mão. Então é muito sério. É algo muito importante, muito interessante para que a gente possa entender essas coisas. A gente não pode perder oportunidades. Tem oportunidade, convida. Amém? Vamos lá para a revista? Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, se o próprio Jesus falou a respeito desse assunto por várias vezes, os 4 ele fala sobre esse assunto, é mencionado sobre esse assunto, eu não consigo entender por que pessoas, até mesmo líderes, não conseguem transmitir isso para aqueles que estão ouvindo, os ouvintes. Na verdade, a gente até sabe por quê. Porque cumpre-se o que diz a Bíblia. A mente dessas pessoas estão cauterizadas por ensinos de demônios. O Deus desse século cegou o entendimento desses homens para que não resplandecesse a luz do Evangelho. E aí começam a ensinar e a mostrar coisas diferentes para o povo. Do tipo, você pode fazer o que você quiser, você está bem, você está salvo, você não precisa ter compromisso com nada. Não é dessa forma. Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver hoje, nessa manhã. É diferente. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte.
todos nós temos que fazer a nossa parte. Vamos lá, no primeiro tópico, vai falar pensamento humano a respeito do inferno. Vamos lá. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. É aquela doutrina do purgatório. Não, você vai ficar lá um pouquinho só, a purgar os seus pecados. Depois Jesus fala assim para você, ó, vem para o céu, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo uma night, você vai ficar tranquilo. São essas pessoas, irmãos, que acreditam dessa forma. Mas deixa eu comentar aqui, porque tem coisa interessante aqui. Para início desse ponto da lição de hoje, iremos iniciar dizendo que chega a ser inacreditável sabermos que ainda existem homens conhecedores das Escrituras que duvidam dessa realidade e ainda tentam induzir o povo ao erro. É inacreditável, mas acontece. A verdade é que as suas mentes estão cauterizadas por demônios. Vamos ver alguns versículos aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Deixa eu comentar esse ponto aqui. Você falar sobre esse assunto dentro de uma igreja, inferno, céu, pecado, adultério, não dá ibope. Não dá ibope. Você não vai ter aquele público, olha, como se fosse um Maracanã de quinta-feira com 60 mil pessoas. Não vai ter. Você não vai ter esse ibope. Porque muitas vezes as pessoas elas querem ouvir aquilo que vai massagear o seu ego, o ouvidinho, um tímpano, vai ficar muito bom. Se ele começar a ouvir dizer o seguinte, vem para a igreja, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um apartamento, você vai ganhar uma mala de dinheiro que vai descer do céu, vai chover dinheiro na tua conta. Aí, meu irmão, a igreja fica lotada. Ou então você vai numa igreja onde o pastor, como eu estava vendo um vídeo, eu me assustei com aquilo. E nós precisamos ver para a gente estar passando para vocês e até alertar vocês. Mas não veja, deixa que a gente vê para vocês. O camarada abriu a Bíblia, leu 2 versículos, pastor Anderson, 2 versículos. Uma hora e meia de revelação. Mensagem, 5 minutos. Pastor Fernando, você não acredita em revelação? Não, claro que eu acredito. Eu nasci aqui, meu irmão. Como é que eu não acredito? Nasci aqui há 26 anos atrás. Como é que eu não acredito no poder do Espírito Santo? Mas eu aprendi aqui também o seguinte. Poder e palavra tem que andar junto. Se o poder estiver aqui, a palavra aqui, foge que vai dar problema. Tem que estar aqui os dois. Senão vai dar problema. Vai ter uma hora que vai dar problema. E o camarada abriu a Bíblia, 2 versículos. 1 hora e meia só falando
revelação e não sei mais o quê. Pasmem vocês, era numa antiga casa de show, né? Não vou falar onde era. E a casa de show era muito grande, eu conheço porque era cliente lá da empresa onde eu trabalho, e onde a gente colocou o circuito fechado de TV, e fizemos a parte de segurança e tal. E era enorme, gigante. E quando eu olhei, eu falei, que isso, rapaz? Lotado, em cima, no meio, embaixo, na frente, tudo cheio. E o cara leu 2 versículos e ficou 1h30 revelando. A mente desses homens estão cauterizadas. É mais fácil, então, ensinar isso ao povo. Não vou falar a realidade do inferno nem do céu. Vou dizer que está tudo bem, tudo light. A igreja dá ibope. Aí a igreja fica cheia. Segundo, para rebater esse primeiro ponto aqui. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não vai ficar lá no purgatório, esperando um pouquinho para purgar os seus pecados, depois voltar, não, irmão. Morreu, segue-se o juízo. Acabou. Não tem conversa fiada, não. E você que acredita em reencarnação também, porque tem crente que acredita em reencarnação, acredite se quiser. Eu conheci um. Que isso, pastor? O senhor está vindo hoje de sola, hein? É verdade que eu estou falando para você. Ué. Conversando com uma irmãzinha, eu falei, não, irmão, tal, Jesus e tal. Não, irmão, mas eu acredito. E eu era novo convertido. Essas coisas a gente acontece só para a gente já ir aprendendo as coisas, né? Não, meu irmão, eu acredito na reencarnação. Um dia nós vamos reencarnar, vamos voltar. Eu falei, que isso? É igual aquele pastor gordão. Que isso, varão? Assim não, varão. Assim não, meu irmão. Aí não, né, varão? Não, mesmo se acredita, acredito. Falei, para com isso, irmã. Isso não existe, não. Mas vai acontecer. Eu falei, então tá bom, irmão. Tchau, Deus abençoe. Deixa eu ir embora. Porque se tu ficar também ouvindo esse negócio, irmão, tua mente vai começar a botar esse troço na tua cabeça. Daqui a pouco tu vai estar vindo com esses problemas aqui para dentro. Hein? Não faça isso, não. Ouve isso, ó. Perna para quem te quer. Só lê esse versículo aqui para ela e mete o pé. Vai embora, não fica, não. Porque se tu ficar, dá problema. Outro texto aqui, Mateus 23, 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É uma realidade. Mateus capítulo 23 está falando isso aqui. Segundo, vamos lá, passar para o segundo. O ensino da universalismo. Aqui, deixa eu ver se eu botei errado. Universalismo, é isso mesmo. Outro argumento muito frequente atualmente é falso o ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Bobinho ele, né? Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que busca ter vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Deixa eu ler sobre esse universalismo aqui, porque eu fui pesquisar alguma coisa aqui para falar. Olha o que esse pessoal acredita. Universalismo é uma crença que defende que todos os seres humanos serão salvos por Deus, sendo considerada uma ideia bíblica. Algumas vertentes do universalismo acreditam que o diabo e os seus anjos caídos também serão reconciliados com Deus. Vocês não ouviram nada ainda, calma aí. Estava eu no quartel, já era crente, já tinha aceitado a Jesus, conversando com um camarada, que ele se converteu 2 anos depois de mim. Olha só a que ponto chegou. E aí, depois de 6 meses, ele foi numa
e recebeu uma caneca de óleo ungido na cabeça, e ele foi ordenado a pastor. Lá ele recebeu uma carteirinha e passou a ser pastor. Bem, não vou questionar nada disso, o problema é dele. Sei que eu e o pastor Anderson ficamos na espera 10 anos, né, pastor? Ou mais de 10 anos. Bem, e aqui fazendo a obra e sendo observado pela liderança da igreja. Aí, certa feita, a gente conversando com esse irmão, estou eu lá de serviço, 2 horas da manhã, com um fuzil na mão, pesado a beça, quase dormindo em pé, aí veio dar uma cochilada em pé, e veio esse pastor conversar comigo. Fernando, por não, sargento, vamos trocar uma ideia aqui nós dois sobre a Bíblia. Eu falei, tudo bem, eu estou no meu quarto de hora, aí tá comigo, tá bom. Rapaz, a Bíblia é interessante, maravilhosa. E começou a falar da Bíblia. Rapaz, mas quando ele chegou nesse ponto, ele disse assim, tem um detalhe que muitos não ensinam. Eu falei, o que foi? Eu até acredito que o diabo vai ter o perdão e vai ser salvo. Eu até acredito nisso. Inclusive, aqueles que morreram também vão ter a chance de se reconciliar aí com Jesus e vão voltar e vão para o céu. Porque Deus quer o céu cheio, não quer o céu vazio. O céu é muito grande. Tá bom? O senhor acha dessa forma? Acho. E você deveria acreditar assim também. Eu falei, não, eu não. Eu não. Lá onde eu congrego a história é diferente o negócio lá. Não é assim não. Não é assim não? Não. Lá tem um camarada lá que prega o seguinte, morreu, segue-se o juízo, meu irmão. E pro diabo não tem mais perdão não, já era. É mesmo? É. Qualquer dia eu vou lá visitar a tua igreja. Falei, epa, pronto, agora arrumei encrenca pro meu lado. Arrumei encrenca. Mas ele pregava desse jeito, ele ensinava desse jeito, ele acreditava desse jeito. Como é que você vai fazer um homem mudar esse conceito que ele tem a respeito desse assunto? Como é que você vai fazer um negócio desse? Eu fiz a minha parte, falei, não é isso não, não é desse jeito não. Não é não. A Bíblia fala que não é desse jeito não. Mas então ele estava inserido dentro dessa doutrina aqui que nós estamos vendo agora. João 16:11, Rogério. João 16:11. Pastor Joaquim, vou dar esse adendo aí pra gente. Aí. Olha lá, ó. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Acabou. O príncipe deste mundo já está julgado. Não tem como. Se você ouvir por aí, não, o diabo vai se reconciliar, ele vai aceitar de novo. Não esquece esse negócio. Foge dessa história. Deixa eu continuar aqui. Então, o universalismo é um conceito, e construção filosófica e teológica que defende que algumas ideias têm aplicabilidade universal. Uma comunidade universalista pode enfatizar os princípios universais da maioria das religiões e aceitar outras religiões. Aí já parte até para o ecumenismo. Ecumenismo, parte já para esse lado. Então, o que é universalismo na Bíblia? Agora na Bíblia. É a crença religiosa de que todos serão salvos. Os universalistas acreditam que haverá a expiação universal. Em outras palavras, no fim das contas, a expiação de Cristo não é limitada, mas ilimitada. Há controvérsias. Jesus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento e sejam salvos. Então, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso andar nos caminhos do Senhor, em retidão, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, para ser salvo. Não é da forma que eles acreditam.
Eles acreditam que mesmo você não sendo crente, não tendo aceitado a Jesus, não tendo confessado a Jesus, será salvo. Essa é a ideia deles. Essa é a ideia desses camaradas. Mas lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, olha só o que diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Outro, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Então é responsabilidade do crente buscar incessantemente o reino de Deus em todas as suas manifestações. Tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na vida como no meio da sua comunidade cristã. Então, eu preciso, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade de cada um de nós nos esforçarmos para alcançar os céus. Porque se fosse assim, seria muito bom, né? Jesus falasse assim, não, agora você está salvo, tudo bem, agora você pode ficar aí sentadinho na sua rede, tomando o seu suquinho de laranja, para o lado e para o balançando. Vai ser salvo, acabou. Seria muito bom se fosse dessa forma, mas não é dessa forma. Terceiro, um alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Diante desse ponto aqui que nós vamos ler agora, vamos comentar, é de suma importância a nossa vigilância em relação a esses falsos mestres e que a todo tempo tenta minar a nossa fé. Aí vem um alerta para você. E eu creio e acredito, não, já vi várias vezes você tendo esse alerta, eu só vou alertar mais uma vez. Cuidado com os pregadores da internet, meu. Cuidado. Tem uns camaradas aí loucos, mas loucos de pedra. Cuidado com os debates. Tem debate aí que eu não ouço, mas pelo que eu vejo as pessoas comentarem, é complicado. Chego lá na empresa, aí eu ligo meu computador, vou e boto na rádio evangélica, trabalhando, ouvindo meus louvores. Aí, quando eu vou ver, já é 11 horas. 11h10, 11h15, a hora passa tão rápido. Ainda mais quando você está assoberbado de coisa para fazer. Aí entra na linha, já vem aquele debate. Rapaz, eu já ouvi qual é da coisa só na introdução. E aí eu vou lá e desligo. Desligo, boto outra coisa que não dá. É muita confusão. É muita confusão. E a Bíblia diz que não serve para nada. É só para confundir os ouvintes. Então, por favor, irmãos, cuidado. Cuidado com esses pregadores
coach. Hoje tem muitos. Tem muitos coaches aí, fazendo um monte de coisa aí. Pastores coaches agora. Não são mais pastores da palavra, não são coaches. Esses debates aí, foge disso. Outro detalhe que você também fugir. Cuidados com os convites recebidos para visitar igrejas. Cuidado. Cuidado. Fale com o seu pastor antes. Você recebeu um convite, fala com o seu pastor. Eu com 26 anos de igreja, pastor, vou fazer 10 anos esse ano. Eu fui convidado para ir numa igreja, eu fui até o meu pastor. Não foi, pastor? Eu conversei com ele. É verdade. Sabe o que ele falou para mim? Não vai arrumar problema para você, varão. Não vai, varão, fica quietinho. Então, meu irmão, cuidado. Procure saber onde você vai. Tem um ditado que minha mãe sempre falava para mim quando era menorzinho. Menorzinho eu ainda sou, né? Quando eu era mais novo. Menorzinho eu ainda sou. Mas quando eu era bem mais novo. Até uns 40, não, mais uns 35 anos atrás. Digas com quem tu andas, Fernando. Se eu vou dizer para você, eu esqueci como é que era o negócio. Opa, tu tem mais de 50, Sérgio. Tem mais de 50. Tinha outro também. Farelos come. Aí a gente tem ainda mesmo, quase o mesmo top aí. Então, tá certo, é isso aí. Então, irmãos, cuidado. É sério, cuidado. Vamos lá. O negócio está complicado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Até o 8. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tá difícil, não tá, irmão? Tá fácil aí? Alguém sabe dizer se tá fácil? Tá não, né? Vai ficar pior. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que diz a Bíblia. Foge também destes. Foge, irmão. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar. É isso mesmo? Botei errado. Mulherinhas, sobrecarregados de pecados, conduzindo de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Acho que é só até aí. Só até aí. Amém? Outro texto, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E são lobos que é o seguinte, que praticam da forma mais sutil possível o proselitismo. O que é isso, pastor? Quer pescar no aquário dos outros. Quer pescar no aquário dos outros. Tem gente abessa na roupa de pregar. Não, mas ele quer vir na igreja para trazer, para pegar alguém. Teve uns que apareceram aqui há muitos anos atrás. Olha só, irmãos. Acho que o pastor também recebeu esse convite. É, pastor? Fernando, varão. Mete o pé daqui da igreja do Cabeça Branca, meu irmão. Sai fora daqui, varão. Tu vai ser eterno banco, varão.
Olha só. Tu vai ficar sempre aí na reserva, tu não vai fazer nada, tu não vai ser ordenado a nada. Tu tem um chamado lindo. Olha, nem diácono eu era. Nem diácono eu era. Mas o varão já teve a revelação esplendorosa do céu. Ué. Você nem diácono vai chegar aqui na cabeça branca, rapaz. Isso aqui é só família, negócio, rapaz. Sai, vambora daqui, rapaz. Vou te levar numa igreja. Vou te levar numa igreja. Falei, estou só olhando. Aonde? Em 3 meses você é ordenado. 3 meses você é ordenado. Vai ficar aqui? Falei, vou. Olha isso. Senti como se fosse um tapa aqui agora. É triste, gente. É muito triste. É muito complicado isso. E era daqui. Olha só. Meu Deus do céu. Foi o primeiro que veio aqui. Mas foi o primeiro que veio na minha mente. Meu Deus do céu. Então, você vê como é que estão as coisas. E esses camaradas que me convidaram, teve uma certa feita que teve um movimento da igreja, ele entregou uma profetada. O pastor Joaquim falou assim, ó, os profetas aqui não sabem para uma reunião. Eu não sei o que houve, o varão não veio mais para a igreja. O varão subiu da igreja. Aí tem dito, né, o meu tempo aqui acabou. Meu irmão, vai embora então, não fica perturbando aqui não. Fica perturbando o juízo de ninguém aqui não. Vai embora, vai. Vai procurar uma igreja onde você vai se dar bem, onde você vai se adaptar legal, onde você acha que é tudo oba-oba. E vamos que vamos, vai embora. Fazer o quê? Mas eu recebi esse tipo de convite, irmão. O pastor recebeu também, não sei, recebeu, pastor Jones? O pastor Jones também recebeu. Então, irmãos, são essas coisas, porque a gente tem que ficar ligado. E de repente você acha que é bênção, mas não é maldição. A caminho aos homens parece bom, mas o cabo dela é morte. Amém, irmãos? Então temos que ficar ligados nisso. Último texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e o 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Está cauterizada a mente desses homens. E por estarem com as suas mentes cauterizadas, procuram levar o maior número de pessoas a acreditarem naquilo que eles agora acreditam. Então eu estou com esse pensamento e eu discordo de todos aqueles pensamentos que a Bíblia ensina, que eu aprendi ali onde se prega a palavra, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrebanhar pessoas para acreditar naquilo que eu tenho como base e regra de fé agora. E qual será a estratégia que essas pessoas vão usar? Vou tentar atingir o maior número de pessoas que estão na igreja aonde se prega a palavra. Preciso tirar eles de lá. Isso. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, as pessoas... Um exemplo. Lembra quando o apóstolo Paulo, a gente já estudou isso várias vezes, mas eu gosto de comentar muito sobre isso. Quando ele pega a igreja de Corinto, ele chega naquele lugar, a primeira coisa que ele encontra é o quê? Uma igreja que era... Os dons espirituais eram uma coisa que acontecia com muita frequência, mas ele não tinha doutrina nenhuma. Paulo doutrina a igreja, deixa a igreja arrumadinha e diz o seguinte, olha, alguns vão entrar e vão penetrar dentro das igrejas trazendo doutrinas erradas. Se você for estudar o contexto de todas aquelas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu,
principalmente para o jovem pastor Timóteo e para a igreja de Corinto, ele vai estar dizendo o seguinte, que eram homens que tinham saído da própria igreja e tinham ingressado, sabe aonde? No gnosticismo e no judaísmo, e estava tentando levar esses ensinamentos para dentro da igreja, para arrastarem pessoas da própria igreja para ingressar dentro desses pensamentos que eles agora tinham, a respeito e indo contra aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Tanto é que chega um determinado momento da epístola, aí já falando a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, fica naquilo que tu aprendeste que de mim ouviste. E aí você vai ser bem-sucedido. Preste atenção, Timóteo, vão vir pessoas, lobos, vão querer penetrar na igreja. Você acha que mudou alguma coisa, irmão? Não mudou nada, irmão. E a gente tem que orar para pedir a Deus para que essas pessoas fiquem bem longe da igreja. Ficam longe da igreja, para não trazer tumulto dentro da igreja. Para não trazer mensagens que vão atrapalhar o rebanho. Lobos entrando pela igreja. Não. Por isso que você tem que estudar a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que vir em culto, você tem que vir à escola dominical, você tem que vir em culto, você tem que vir em tudo para você aprender. Você tem que aprender, eu tenho que aprender mais todo dia. Eu sou de um tempo que aqui tinha discipulado segunda-feira, tinha culto quarta, quinta, sexta-feira tinha vigília de 11 às 3 da manhã, e no sábado tinha o culto jovem, domingo de manhã tinha EBD, graças a Deus nunca deixou de ter, à noite tinha um culto. Todo dia que você vinha aqui, você encontrava o pastor Anderson. Não era, pastor? Quando eu podia, eu vinha, mas eu trabalhava. Então não dava para eu vir, mas quando eu vinha, dava para eu vir, eu estava dentro. Discipulado, aí que eu vinha mesmo, que era noite, era 8 horas da noite, 7 horas. Eu, ó. Outro dia eu estava mexendo nas minhas coisas lá, meus livros, minhas coisas, eu encontrei uma apostila de 1998 sobre cura e libertação, com aquelas letras tudo feias ainda, desse tamanho a apostila. Aquelas letras tudo feias de pressão, não sei o que é aquilo. Lá nas minhas coisas, irmão. Revista da escola dominical, para ter um bolo desse tamanho, não sei nem onde botar mais. Então, é isso que a gente tem que fazer, estudar, procurar, esforçar-se mesmo para estar aqui, estudando, porque o negócio está feio. Vamos lá, o segundo tópico. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro do Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Vamos lá. Vamos ler o primeiro texto, depois a gente comenta. Primeiro e segundo. Jó, capítulo 24, versículo 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que
pecaram. Segundo, Salmo 55, versículo 15. A morte os assalte e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Agora, que nós lemos nesse ponto aqui, que no Antigo Testamento não há, portanto, um texto claro a respeito dessa divisão, Sheol, entre um lugar de castigo e outro de bênção, mas o Novo Testamento nos apresenta uma verdade absoluta sobre esse assunto. Vamos ver esse texto, Lucas capítulo 16. Versículo 19, até o versículo 31. Essa história nós conhecemos bem. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caem da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longo a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus para aqueles que são abastados. Alguns vão ouvir, vão aceitar Jesus, vão levar suas vidas, mas pensando que vão ter alguma coisa. Meu irmão, se morrer sem Jesus, não tem jeito. Não tem como. Há um grande abismo, é o que a Bíblia fala. Então, não importa a sua classe social, precisa aceitar Jesus. Você vê ali muitas pessoas que são abastadas de muitas coisas. O cara não quer nem saber de Jesus, irmão. Não quer nem ouvir de Jesus. É aquele negócio, você prega para ele, meu Deus é meu dinheiro. Tinha um que trabalhava comigo, eu pregava muito para ele. Ele é infernado, negócio de igreja, de pastor, não sei o quê, estou nem aí para isso. Porque ele teve uma filha e a filha dele nasceu com problemas. Então, a partir dali, ele começou a culpar a Deus. Detalhe, ele foi criado dentro da igreja, na Assembleia de Deus de Pernambuco, onde sua mãe era uma diaconisa, e ele frequentava o culto desde criança. Foi criado dentro da igreja. Casou-se, teve uma mulher, perdeu o primeiro filho, no segundo nasceu com problemas. E aí, a partir daquele tempo, daquele dia para frente, tudo que se diz sobre Deus, aquele homem, ele blasfema, ele amaldiçoa, ele fala mal, ele critica, ele fala tudo.
mas tem um coração muito, vamos dizer assim, muito amolecido, muito palavra, emotivo. Obrigado. Porque na frente de todo mundo ele era durão e tal. Certa feita a gente saiu para fazer um trabalho juntos, paramos para lanchar, isso já era 9h30 da noite. Sabe onde? Lá em Caxias. Vou ficar aqui, vou conversar com ele. Fiquei conversando com ele um tempão, e ele foi me explicando as coisas. E eu fui falando para ele, não é assim, Jesus te ama. O que aconteceu, Deus está no controle. Mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Você não pode culpar Deus por esse problema. Não, mas não quero saber de Deus, que não sei o quê. Deus é meu dinheiro. Eu falei, então tá bom. Se o teu Deus é o teu dinheiro, aí eu não posso mais falar nada para você. Então, as pessoas, elas agem e pensam dessa forma. Mas o problema é depois que morre. Quem já ouviu o ditado? Papai e mamãe agora está descansando. Mas papai e mamãe morreu com Jesus? Não. Então não foi descansar. Não descansou, não. Infelizmente não descansou. Infelizmente. É a verdade. Segundo, Novo Testamento. Vamos lá. Peraí. Aqui. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, traduzida em hebraico Sheol, e Tártaro, Gena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte do ser humano. Experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. A palavra Gena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul do leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores a Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Deixa eu ler aqui. Jesus também retrata a extrema angústia dos que sofrem o castigo final de serem lançados nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os apóstolos também ensinam a ideia de que um severo castigo eterno para os perdidos. Na volta de Cristo, os que vivem fora de um relacionamento adequado com o Senhor experimentarão repentina destruição também. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Aí nós vamos ler um versículo, vamos comentar e vamos ler outro, tá bom? Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando os anjos, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor aos Hebreus fala de uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Também fala sobre isso. 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Apocalipse também descreve que a fumaça do seu tormento sobe para sempre. Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Também Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Fala que os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mais um, Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Deixa eu ler só mais um aqui, que eu achei interessante, que eu destaquei dentro desse, onde ele fala do Antigo Testamento, que está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 32, que eu fui pesquisar o que significava esse nome. Vamos lá. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Aí eu fui ver a raiz dessa palavra e achei interessante. Olha só, preste atenção. Tofete em hebraico e em grego significa Tofete, mesmo significado. Significa lugar de chama. Situava-se no Vale de Inom, no sudeste do sul da antiga Jerusalém. Ali, segundo relatos bíblicos, faziam-se rituais de sacrifícios humanos dedicados aos deuses locais e também sacrifícios para que eles pudessem alcançar lucros, pudessem alcançar vitórias sobre algumas causas que eles estavam ali buscando. Amém? Terceiro e último ponto, doutrina bíblica do inferno. Todos estão entendendo, amor? Amém? É que vocês estão muito quietinhos, vocês não estão falando nada. Inferno, irmão, tem que falar, porque se existe o céu, também existe o inferno. É um alerta para nós, certo? Amém? Ninguém quer ir para o inferno, né? Não. Por favor, não fala amém, não. Por favor. Todo mundo quer ir para o céu, amém? Teve alguém que não falou, hein, Sérgio? Por que tu não falou, Sérgio? Falou? Ah, então tá bom. Então tá bom, Sérgio. Não vai me decepcionar, Sérgio. Pelo amor de Deus. Por favor, Sérgio. Vamos lá. Conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41. O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo dos deuses deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É uma coisa... Diz assim, capítulo 2, versículo 4 de 2 Pedro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno,
os entregou a abismos de trevas, reservado para o juízo. Você vai falar assim, pastor, mas ele não fez para o diabo e seus anjos? Mas olha o que diz aqui, não poupou anjos quando pecaram. Não vai também poupar os homens que estiverem pecando. E que estiverem fazendo a vontade do diabo. As obras da carne. Não tem como aliviar nada, não. Não tem anistia. A palavra mais ouvida dessa semana. Não tem anistia. Não tem anistia. Vai ser lançado mesmo e acabou. Tem como. Outro texto, Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Você não se arrepender, meu irmão. Você lembra aquela situação das pessoas? Você vai entrevistar as pessoas, você fala, e aí? Se arrepende de tudo que você fez de errado quando ainda não conhecia Jesus? Não. Eu? Não. Não me arrependo de nada que eu fiz, foi tudo muito bom. Olha, foi uma coisa assim maravilhosa, tudo que aconteceu comigo na minha vida. Não me arrependo. Meu irmão, aí o camarada precisa nascer de novo se ele tem esse entendimento. Como é que não vai se arrepender, meu? Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então ele tem que se arrepender. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e o 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esses que estão nessa situação realmente não tem como ver a luz do evangelho, não tem como se arrependerem. Segundo, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus capítulo 10, versículo 28. O que acontece hoje, irmãos? Deixa eu só dar uma adendo aqui antes de entrar nesses dois textos que eu vou ler agora. Você fala do céu para uma pessoa ímpia, ela acredita. Não é verdade? Você fala do céu para ela, claro que você vai encontrar algumas que vão dizer que isso não existe. São aqueles que realmente não acreditam em nada. Mas a maioria das pessoas, quando você fala do céu, elas acreditam. Então, acredito que existe o céu. E acredito que todo mundo vai para o céu. E ainda falam, não, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa. Eu trabalho, pago meus impostos, sou justo, sou marido de uma só esposa, não faço nada demais. Cumpro com os meus deveres como cidadão, eu pago os meus impostos, sou um bom pai, sou um bom esposo, até cozinho em casa para a esposa. Lava a louça. O cara dá um monte de desculpa, porque ele acha que ele vai para o céu. Ele fala um monte de coisa, né, Pedro? Ele fala um monte de coisa. Aí,
Quando você entra no detalhe, e o inferno? Não, isso eu não acredito, não. Isso não existe, não. Isso é conversa tua, fiada. É conversa fiada. Não existe esse negócio de inferno, não. Só existe o céu. Que é mesmo quando você começa a falar com a pessoa, já aconteceu comigo, falar sobre Deus com a pessoa acredita em Deus. Você está falando com ela, não, mas Deus é isso assim. E o diabo, não fala nesse nome perto de mim, não. Não é assim? Não fala esse nome perto de mim, não. Isso não existe, não. Esse camarada, bota isso para lá. Tem até medo de ouvir. Tem crente que tem medo de ouvir sobre o diabo, gente. Começa a falar, não, mas o diabo, não, que diabo, irmão? Não fala de diabo dentro da minha casa, não. Não, tu vai falar o quê? Tu tá vendo um monte de coisa, não é o diabo, não? Quem é? Quem é que tá fazendo isso? Eu era... mais uma história. Menorzinho. E eu sempre tive esse problema. Problema não sei nem se é problema, mas eu sempre dormi muito tarde. Lá em casa, todo mundo ia dormir cedo, eu ficava vendo televisão. Sabe? Porque eu tinha que lutar muito para colocar a televisão limpinha. Não é igual vocês hoje, não. Os jovens de terceiro, como é que fala? De HD, não, pô. Na minha época era uma antena que tinha que botar um algodão, um bombril na ponta. Ó, e fazia assim, ó. Ó. Pegava a antena, botava um bombril em cima assim, ó. Enrolava bem. Você é dessa época, né, Márcio? Então, enrolava assim, ó. Aí eu fazia assim na janela, ó. Pastor, lá em casa tinha espinho de peixe, não, era fio mesmo. Era fio com bombril, não tinha dinheiro para comprar essa antena, não. Era um pedaço de fio com bombril. E eu ficava assim, ó. Aí eu, Flávio, tá bom? Tá não, filho, bota pro outro lado. Flávio, tá bom agora? Tá bom, não mexe não, deixa aí. Botava a antena lá e voltava. E aí quando ficava bom, a gente ficava vendo. Ficava vendo televisão, todo mundo ia dormir, eu ficava vendo. Sozinho. Daqui a pouco, irmão, eu escutava em cima do telhado. Telhado de zinco. Telhado de zinco. Não era amianto, não era zinco mesmo. Aí eu escutava em cima do telhado. Aí eu... não é possível. Sozinho, gente, vendo televisão. Aí voltar de novo. Eu, caramba, que negócio é esse, rapaz? Aí eu abria a janela devagarzinho. Não era nada, eu voltava. Dava 5 minutos de novo, começava. Eu ia, rapaz, vou dormir. A minha Nossa Senhora, deixa eu dormir. Eu ia dormir. Mas eu não conseguia dormir, irmão. Continuava a mesma coisa. Hoje eu sei que era o Satanás me perturbando. Hoje eu sei que era o Satanás me perturbando para não ver o filme, para não ver a televisão, para eu ficar apavorado dentro de casa. Depois minha mãe e meu pai, muita luta e tal, botou laje. Terraço de pobre é laje, não é terraço, é laje. Aí escutava em cima da laje. Aí eu ia devagarzinho na escada, tinha uma brecha entrando. Não tinha ninguém, falei, não tem ninguém em cima, mas eu estou ouvindo esse barulho para cima. Era o Satanás me perturbando. Aí depois de muito tempo minha mãe se converteu, eu falei com ela, mãe, eu estou aqui às vezes vendo televisão, eu ouço um monte, meu filho clama o nome de Jesus, isso passa. Isso é o diabo que está te perturbando. Eu falei, ah, tá. Mas cadê a força para falar o nome de Jesus? Quando eu ouvi esse troço? Não tinha. Não conhecia nada de evangelho. Hoje, de vez em quando acontece alguma coisa desse tipo lá em casa, diabo, sai, pode ir embora. Não quero nem você aqui. Eu já te conheço, pode ir embora. Mete o pé da minha casa. Mete o pé. E é o conselho que eu dou para todo mundo quando fala alguma coisa assim comigo. Ó. Abre a porta e manda ele embora, que ele vai embora. Acabou. Você está ouvindo alguma coisa na tua casa? Não fica com medo, não. Abre a porta, diz assim, ó.
tchau, tu não pertence aqui, pode ir embora, ninguém te convidou para cá, pode meter o pé daqui, vai, não tem nem conversa, vai embora. Acabou, irmão. Expulsa, chuta que é laço. Como falava o nosso irmão Romildo, chuta que é laço e vamos que vamos. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 28. Pastor Fernando tem história, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Outra coisa, não tenha medo de quem já morreu não, irmão. Tenha medo de quem está vivo. Quem já morreu não vai fazer nada contigo. Não tem aquela história? Vai chegar de noite, vai puxar tua perninha ali quando estiver dormindo. Vai puxar o cobertor, tu vai sentir frio. Esquece que isso é conversa. Outro texto, Mateus capítulo 9, versículo 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares. Opa. Bota aí, Rogério, que eu botei errado aqui. Capítulo 9 de Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, irem para o inferno, para o fogo inextinguível. Bem, terceiro e último castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento demonstram a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno, se o camarada que não é crente, ouvindo essa mensagem hoje de manhã, 9 horas da manhã, se ele não se converter, meu irmão, só foi pancada, né? Ele vai ficar meio complicado pro lado dele. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, este castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, lago após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Então, foi o que eu disse no início, as escolhas quem fazem são os homens. Deus deseja que eles sejam salvos, mas as escolhas são deles, irmão. As escolhas são nossas. Vamos ler 2 textos para encerrar. O primeiro está em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o último, nesta manhã, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 até o versículo 15. Ah, não, tem mais um. Calma aí, vamos lá. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros.
ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Último texto, agora sim, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Amém? Deixa eu só falar aqui, só para a gente terminar aqui o resumo desses textos que eu li. Condenação é usada aqui, dentro do que nós lemos e o texto que nós acabamos de ler também, sentido de condenação à morte eterna. O crente não será condenado com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, 32 fala: mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui não se refere à futura prestação de contas do cristão, ao julgamento no tocante à sua fidelidade da graça de Deus, que lhe foi concedida enquanto estava na terra. A própria natureza de Cristo é uma fonte de vida eterna. Fonte está inerente a ele. Deus, no entanto, não concedeu ao crente a capacidade de ter vida eterna em si mesmo. Temos vida somente à medida que temos comunhão com Cristo. Isto é, precisamos fazer a vontade do Senhor, andar nos seus caminhos, na sua palavra, se desviando do mal. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então precisamos viver a vida em Cristo Jesus, para sermos salvos em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final. Chega, pastor, de falar de inferno de manhã cedo. Chega, pelo amor de Deus, pastor Joaquim. Ah, tá bom, já ouvi muito.